Olá! Avaliação com emojis. Vamos aprender a utilizar emojis para avaliar uma determinada informação e tornar a apresentação mais divertida. Olha que dica top de Excel. Nós vamos aprender a usar emojis para avaliar alguma coisa. Nesse exemplo aqui, nós vamos avaliar séries. Então, nós vamos pontuar essas séries utilizando emojis. E aí você pode pegar essa lógica e aplicar conforme a sua criatividade, tá? Então, eu vou separar aqui dois exemplos bem simples mesmo, que já dá para abrir um pouco a nossa mente e ver como a gente pode usar, tá? O que eu vou fazer aqui? O primeiro passo é inserir dois emojis simples, tá? Um que seria positivo, outro negativo, um que seria feliz, outro triste, enfim, fica ao seu critério. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu teclado virtual só para a gente ter uma visão. Visão do quê? De como chamar aquela janela. Então, nessa versão do Office que eu estou utilizando, para eu abrir a janelinha de, de emoji que eu tenho disponível na minha versão, basta apenas eu segurar a tecla Windows e junto com a tecla Windows eu apertar a tecla ponto. Então vai acontecer isso aqui, olha, Windows ponto. E aí ele vai chamar essa janelinha aqui. E nessa janela eu venho nessa opção e vou procurar aqui, por exemplo, o joinha e o dedinho para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui ó, o joinha e o dedinho para baixo. Só esses dois mesmo, só para a gente abrir um pouco a nossa mente, entender melhor a situação, tá? Deixa eu tirar esse preenchimento aqui, porque ele veio de intruso, né? Opa, aqui, né? Então vamos lá. Vou separar isso aqui, então eu vou colocar o joinha de um lado e o dedo para baixo de outro, né? Então tem o like e tem o dislike, seria mais ou menos isso. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lógica, por exemplo, para dizer se deve assistir, então sim, joinha, se não, dislike. Então aqui eu vou começar com uma lógica bem básica, que seria 1 e 2. Então, se o resultado for 1, então ele assiste, se o resultado for 2, ele não assiste, tá? Isso criando uma lógica aleatória. Se você já tiver os números, as avaliações, fica mais fácil ainda, mas acompanhe aqui que você vai entender. Olha só, eu vou vir aqui, colocar aqui, ó, aleatório entre 1 e 2. Só isso, tá? Então, o que a função aleatória vai fazer? Ela vai jogar 1 ou 2 até o final, tá? Feito isso, o que eu posso fazer? Antes da função aleatório entre, eu vou jogar uma função C. E ela faz o seguinte, ó, C, teste lógico, que seria esse valor aqui, for igual, tá, a 1. Tá? Deixa eu puxar os argumentos dela para baixo para a gente ter uma visão melhor. Então, se for igual a 1, ele tem que retornar o joinha. E eu vou apertar F4 para deixar essa referência aqui absoluta, certo? Ponto e vírgula, que é o caso contrário, ó, o C falso, está aqui embaixo, ó, quem não entendeu. Aqui eu tenho o valor verdadeiro e aqui eu tenho o valor falso, que é o caso contrário. Então, caso contrário, ele vai retornar o negativo, o dislike, né? Então, deixa eu confirmar aqui e pronto, tá vendo? Ó, ele colocou aqui o dislike, provavelmente ele resultou 2 e assim por diante. Então, eu tenho dislike, like, devo assistir, não devo e assim por diante. Então, essa é a maneira mais básica. Qual que seria a outra maneira aqui? Eu utilizar, por exemplo, uma avaliação de 1 a 10. Ok? E como que seria a avaliação de 1 a 10? Eu poderia colocar aqui uma lógica que se for maior do que 5, deve assistir. E se for menor do que 6, né, ele não deve assistir. E aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó, igual aleatório entre, e aí eu vou colocar de 1 a 10. Como eu disse, se você já tem uma numeração, uma avaliação, uma margem, então é só você criar a função C com base no número que você já tem. Obviamente aleatório. Então, aleatório entre de 1 a 10, ele vai devolver um resultado qualquer de 1 a 10. E eu já vou aproveitar aqui C, teste lógico. Se esse valor aqui, se esse resultado for igual ou maior, eu posso fazer da mesma forma que está aqui. Então, maior que 5, ele vai assistir. Tá vendo aqui? Vou travar na referência absoluta. Caso contrário aqui eu só vou ter, né, o ser falso, não vou ter outras condições. Então, vou colocar aqui, caso contrário, retorna o dislike. Aí eu fecho parênteses e olha só, tá aqui. Eu vou arrastar até um determinado ponto e vamos melhorar ainda mais isso daqui. Como? Eu vou criar uma formatação condicional. Pouca gente sabe disso aqui, mas dá para criar formatação condicional de emoji. Então,
Olha só o que eu vou fazer. Vou selecionar a coluna inteira, tá? Para ganhar tempo. Vou vir aqui em formatação condicional, mais regras, tá? Só para a gente entender melhor aqui, ó. Formatação condicional, mais regras. E aí ele vai abrir essa janela. Deixa eu trazer para cá para ficar fácil a visualização, tá? Então, em mais regras, eu vou fazer o seguinte, ó. Valor da célula, tá? Eu vou colocar aqui, ó. É igual a. E aqui, onde eu deveria colocar um valor, um argumento, ou até mesmo uma fórmula, dependendo, eu vou fazer a mesma coisa, Windows ponto. E aí ele vai chamar a tela de emojis. E eu vou utilizar os mesmos emojis aqui. Então, eu vou descer até o final e vou colocar, por exemplo, o like. E aí no like eu vou fazer o quê? Vou colocar um preenchimento para ficar legal mesmo. Um preenchimento de fundo preto, mas de fonte amarela. Tá? Bem amarelo mesmo para destacar. Vou até deixar em negrito, tá vendo aqui, ó, negrito, pronto, dá um ok. E aí eu vou confirmar. Olha só, agora eu vou fazer pro dislike, né? Que seria a mãozinha para baixo, mesma coisa. Regras, mais regras, vem aqui, é maior que, na verdade eu vou colocar é igual a novamente. E vou chamar de novo a janela de emojis. Vou procurar aqui o dislike, né? Joinha para baixo. E vou fazer uma formatação. E a formatação vai ser de que forma? Eu vou preencher o fundo de vermelho, então vou escolher uma outra cor aqui, ó, um vermelho, colocar um vermelho claro aqui. Dá um ok. E a fonte vai ser um vermelho bem escuro, vamos ver se vai casar, né, essa situação, e de forma negrito. Então ok. E olha só como é que ficou. Devo assistir e não devo assistir. E aí você pode trabalhar toda a sua criatividade com base nessas ilustrações.